Agora sim, em vez de ligar, eu desliguei, irmãos. Amém. Bem-vindo a todos que estão conosco para este culto. É um momento de celebração na presença de Deus, né? Um momento que nós nos reunimos para adorá-lo, bendizê-lo e exaltar o seu nome. E é uma alegria quando o povo de Deus se reúne para isso. Aliás, a Bíblia diz que na presença do Senhor há abundante alegria, né? Então nós nos alegramos de estar aqui e que a bênção e a graça de Deus seja abundante sobre a vida de todos nós. Alcance a nossa casa, alcance a nossa família. Louvado seja Deus. E, meus irmãos, hoje é o primeiro domingo do mês. E no primeiro domingo é o dia que nós separamos para celebrarmos a ceia do Senhor, né? Eu, particularmente, acredito, né, sinto que a ceia é um dos momentos mais marcantes, é um dos momentos mais significativos da liturgia dos nossos cultos. Porque quando nós nos sentamos ao redor da mesa do Senhor, é um momento de celebrarmos juntos o sacrifício de Jesus por nós, né? A ceia nos fala da entrega que Jesus fez de si mesmo ao Pai e de si mesmo sobre a cruz para nos salvar. E é por isso que estamos aqui. Todas as vezes que nós comemos deste pão, nós bebemos desse cálice, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Então, a ceia nos fala desse significado glorioso que é o sacrifício de Cristo por nós. Mas não apenas isso, né? A Bíblia diz que o cálice que nós bebemos é o cálice da nova aliança. A ceia também fala desta aliança que Deus estabeleceu conosco por meio de Jesus. E todos nós que recebemos a Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador, que selamos a nossa fé em Jesus por meio das águas do batismo, nós estabelecemos, nós entramos nesta nova aliança, na qual declaramos que Jesus é o nosso Salvador. Mas não apenas isso, que Jesus é o nosso Salvador, mas também Ele é o Senhor da nossa vida. E nós pertencemos a Ele, né? Então, como cristãos, por isso que a Bíblia diz que quando nós comemos do pão, bebemos do cálice, nós temos que discernir o corpo e o sangue do Senhor. Nós temos que entender esse significado, né? Eu sei que muitas vezes a gente corre o risco de comer do pão, de beber do cálice, sem entender o significado disso, né? E é por isso que a Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo. Olhe para o seu coração, né? Veja como você está vivendo a sua vida, né? Porque existe um significado espiritual. Não se trata apenas de comer um pedacinho de pão e beber um pouquinho de suco de uva, né? Há um simbolismo, mas é um simbolismo altamente significativo, porque fala daquilo que Cristo fez por nós, mas fala da nossa aliança com Ele, né? De maneira que, quando nós, como cristãos, celebramos a ceia do Senhor, nós estamos celebrando sim a sua morte, sua ressurreição, na esperança da sua volta, mas também estamos declarando que nós estamos comprometidos com Ele, comprometidos com o seu senhorio, que Ele é o Senhor da nossa vida. De modo que, irmãos, há um texto sobre o qual eu quero meditar com vocês nesta manhã, que está escrito pelo apóstolo Paulo à igreja de Corinto, na sua segunda carta, capítulo 5, versículos 14 e 15. E eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus. Nós vamos ler esse texto.
Segunda aos Coríntios, capítulo 5, versículos 14 e 15. Na versão revista e atualizada, diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Amém. Com base nesse texto, eu quero trazer essa palavra, essa mensagem, cujo título é Vivam para Deus. E antes de prosseguirmos, convido vocês para um momento de oração. Vamos nos colocar diante do Senhor com os nossos corações abertos, dispostos a ouvir, a receber e a responder a sua palavra. Senhor Deus, nós te agradecemos estarmos juntos nessa manhã de domingo, iniciando mais uma semana, te agradecendo pela vida que nos concede, pela saúde, e acima de tudo te agradecendo pela obra de Cristo por nós, porque é por Ele que estamos aqui. Então, Senhor, nós nos colocamos neste lugar de adoradores para exaltar, bendizer, glorificar o Senhor, mas também, Senhor, neste lugar de ouvirmos e respondermos a Tua palavra. Por isso pedimos, Senhor, fale conosco. Espírito Santo, o Senhor é o Senhor que nos santifica, é o Senhor que nos convence do pecado, é o Senhor que nos revela Cristo, é o Senhor que nos guia em toda a verdade. Por isso pedimos, Espírito Santo, tenha total liberdade de falar ao nosso coração, que a palavra do Senhor seja um martelo que esmiuça a penha. Que ela realmente possa nos quebrar de dentro para fora, nos produzir em nós um quebrantamento santo, produzir em nós uma transformação contínua, para que sejamos cada dia e cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Nós nos expomos ao Senhor e à sua palavra, declaramos abertos nossos corações, a nossa mente, os nossos ouvidos, para ouvirmos a tua voz. Fale conosco. Oramos com gratidão, no nome de Jesus, e usamos da autoridade que temos no nome de Jesus, e repreendemos tudo aquilo que se opõe à Tua palavra, toda a dureza do coração, toda a frieza, apatia, toda a incredulidade, toda a distração, em nome de Jesus, que se retire de entre nós, para que nós sejamos de fato, Senhor, verdadeiros adoradores que te adorem em espírito, em verdade, que ouvem e respondem a Tua palavra. Oramos por isso no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, eu estava pensando, enquanto preparava essa mensagem, que a nossa existência aqui nessa terra, ela é um grande milagre de Deus, né? Desde a nossa concepção no ventre materno, né? E até a nossa existência nesse momento, nós estamos vivendo um grande milagre, né? Quando refletimos sobre essa trajetória, milhões de espermatozoides e um só fecunda um óvulo e dá início a uma nova vida. E essa nova vida é você, e sou eu, que estamos hoje aqui, né? Toda essa trajetória, tudo que nós vivemos na nossa infância, adolescência, nossa vida adulta, os problemas que enfrentamos, as dificuldades, doenças, estarmos hoje aqui é um milagre de Deus. Respirando, com vida, com saúde, né? A nossa família, tudo isso aponta não só para o milagre, mas para o propósito. Por que estamos aqui? Né? Por que nós existimos neste mundo? Tudo isso aponta para um propósito de Deus. O fato de estarmos aqui, tudo que temos e que somos. E conforme está descrito no Catecismo de Westminster, que fala sobre a finalidade do homem,
diz que o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então a nossa existência neste mundo é para a glória de Deus. Ele nos criou, Ele nos sustenta, Ele nos guarda, Ele concede tudo aquilo que somos e tudo aquilo que temos vem dEle. E é para a sua glória, como diz Romanos 11:36. Porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. A nossa vida, a nossa existência também deve ser para a glória de Deus. Quando nós olhamos o texto que lemos, o texto de 2 Coríntios 5, 14 e 15, aqui nas palavras do apóstolo Paulo, a primeira frase ele diz que nós somos constrangidos pelo amor de Cristo. É um amor que nos constrange. Isso quer dizer que nós somos amados de uma tal forma, irmãos, que quando nós não somos constrangidos é porque ainda não entendemos este amor. É porque ainda não conhecemos este amor, né? Paulo fala aos Romanos sobre a grandeza, a altura, a profundidade, a largura, a extensão deste amor. O quanto Deus nos ama. O quanto somos amados por Ele. Um amor sacrificial, que se entregou a si mesmo por nós. E uma entrega voluntária. E é isso que o texto de João 3,16 fala. E Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho. Sabe, irmãos, o grande milagre não é que nós amamos a Deus, mas é que Deus nos ama. E o nosso amor é fruto do amor dEle por nós. Nas palavras do apóstolo João, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E é isso que nos atrai a Deus, quando nós podemos compreender. E ele diz, João 15, 13, né, que ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida por seus amigos. E é isso que Jesus fez. Ele deu a sua vida por seus amigos. Mas não só pelos amigos, né? Pelos inimigos, né? Romanos 5, versículos 6 ao 8. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E o versículo 6 ele diz assim, que Jesus morreu pelos ímpios. E como pecadores, irmãos, éramos considerados filhos da ira. Efésios 2, de 3 a 5. Mortos nos nossos delitos e pecados, Ele nos amou e se entregou por nós. E por meio do sacrifício de Jesus, Ele nos deu vida. Será que isso não constrange o seu coração? Então isso é a primeira coisa que ele diz, que quando nós pensamos no amor de Cristo, retratado pela ceia, o corpo e o sangue de Jesus, o corpo que foi ferido no nosso lugar, que carregou sobre si, no madeiro, os nossos pecados e as nossas transgressões. Ele sofreu a nossa morte, Ele sofreu a nossa dor, Ele sofreu o juízo de Deus, a nossa condenação, no nosso lugar. Nós somos salvos pela graça, mas com um alto preço que foi pago por Jesus. É de graça, é pela graça, mas não foi de graça. Ele pagou o nosso preço. E nós o reputamos como ferido, aflito, o homem de dores, e pelas suas pisaduras somos sarados. De maneira que este ato de Jesus, de expressão do mais alto nível de amor, que excede a nossa compreensão, nos faz nos sentir constrangidos diante da cruz.
quando nós nos colocamos neste lugar e olhamos para o Calvário e vemos ali o Filho de Deus sendo crucificado no nosso lugar, isso precisa nos constranger, irmãos. É um amor que não pode ser medido. No entanto, ele precisa ser respondido. Ele precisa ser respondido. Por isso o texto ele continua dizendo que nós não somos só constrangidos pelo amor de Cristo. Mas ele diz assim, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Né? De maneira que o texto fala dos efeitos do sacrifício de Jesus por nós. A cruz não fala só do amor que Deus tem por nós, mas ela fala do poder do sacrifício de Jesus. Ela fala dos efeitos do sacrifício de Jesus. Ela fala do que acontece conosco quando nós nos colocamos diante da cruz, quando nós nos identificamos com o Cristo que foi crucificado por nós. E a primeira coisa que ele diz aqui é que ele morreu, logo todos morreram. Ou seja, quando Deus olha para a cruz, ele não vê Jesus. Quando Deus olha para a cruz, ele vê o Wagner. Ele vê a Maria. Ele vê a Fátima. Ele vê o Paulo. Ele vê o Pedro. Ele vê o João. Ele vê cada um de nós. Quando Deus olha para a cruz, ele vê que em Jesus, todos nós fomos crucificados. Pagamos em Cristo o preço dos nossos pecados, as nossas transgressões. O perdão que nós recebemos foi pago por meio do sangue de Jesus. Logo todos morreram. Mas eu não morri na cruz, você não morreu, nós estamos aqui. Então quem morreu? Jesus. Mas ele morreu para quê? Olha o texto. Aqueles que vivem, não vivam mais para si mesmo, mas vivam para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. De maneira que, por meio do sacrifício de Jesus, nós morremos para o pecado, nós morremos para o mundo, mas nós nascemos para viver para Deus. Né? E este é o milagre do novo nascimento, meus irmãos. Esse é o simbolismo do batismo. Que todos nós, quando nos batizamos, somos batizados na morte de Cristo, para que assim como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitemos para a glória do Deus Pai. De maneira que agora estamos chamados a viver em novidade de vida. E essa nova vida não é uma vida que vivemos para nós mesmos, mas é uma vida que devemos viver para Deus. Uma vida para Deus. Mortos, sim, conforme diz Romanos 6,11, para o pecado. Mortos, sim, para o mundo, mas vivos para Deus. Vivos e libertos para Deus. Quando nós pensamos no poder do sacrifício de Jesus, nos efeitos do sacrifício de Jesus, no alcance e no impacto que o sacrifício de Jesus tem sobre nós, por meio do seu sacrifício nós somos perdoados. Por meio do seu sacrifício nós somos libertos. Libertos da condenação. Libertos da culpa. Nós somos justificados. Somos declarados justos. Não somos inocentes. Deus não nos declara inocente. Ele nos declara justificado. Isso quer dizer o quê? A nossa dívida foi quitada. Tudo o que nós devíamos foi pago. Alguém foi lá e pagou. Por isso que Colossenses vai dizer que o escrito de dívida que era contra nós está cravado na cruz. Ele rasgou.
E Romanos 8 vai dizer assim, que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque Ele pagou. Somos justificados e somos resgatados, redimidos. E essa palavra tem o sentido de que nós somos comprados, Ele nos comprou. Ele nos comprou. E o apóstolo Pedro vai dizer que nós não fomos comprados com ouro, nem com prata, nem com coisas preciosas deste mundo, mas pelo precioso sangue do Cordeiro de Deus, do imaculado Cordeiro de Deus. E ao mesmo tempo, irmãos, por meio do seu sacrifício, nós somos reconciliados. Olha, a palavra reconciliação, ela faz-nos pensar que todos nós estávamos completamente desorientados, desconectados de Deus, mas que em um momento da história, veja bem, não fomos nós, foi Ele. Nós não estamos aqui, irmãos, porque nós sentimos desejos de buscar a Deus. Não, foi Ele que nos buscou. Lembra da palavra de Jesus quando Ele diz assim, eu vim buscar e salvar o que estava perdido. De quem que Jesus estava falando? Fala assim, de mim. De mim. Eu estava perdido. E Ele veio buscar e salvar os perdidos. Né? Então, nós todos andávamos longe de Deus. Mas Ele nos reconciliou com o Pai. O poder do seu sacrifício nos levou a reconectar com Deus. Estávamos longe, perdidos, éramos por natureza filhos da ira, eu estou citando Efésios 2, né? Inimigos de Deus, estávamos subjugados pelos príncipes da potestade do ar, dominados por esse espírito que atua no mundo hoje, que é o espírito do engano, e Jesus entrou na nossa vida e na nossa história. E Ele nos reconciliou. Havia uma parede de separação, a inimizade, e Ele destrói essa parede pela cruz. Ele reconcilia judeus e gentios na família de Deus. E aí o apóstolo diz que agora nós não somos mais peregrinos e forasteiros, mas somos concidadãos dos santos, somos da família de Deus. Então nós somos reconciliados por meio da obra da cruz. Então tudo isso são os efeitos do sacrifício de Jesus por nós. Mas agora, meus irmãos, a última parte do texto bíblico, ele traz para nós uma outra verdade importante. Porque ele diz assim, que pela obra de Cristo, nós fomos chamados a viver para Deus. Agora que fomos perdoados, agora que fomos libertos, agora que estamos salvos, agora que fomos resgatados, reconciliados, como nós devemos viver a nossa vida? Qual o impacto disso na minha vida prática, do dia a dia, como cristão? Porque na verdade a obra de Cristo para nós e em nós é muito mais do que mudar a nossa religião. Quantos aqui eram católicos, ou budistas, ou shintoístas, ou espiritistas? Agora eu sou cristão evangélico. Tá, mas o que isso significa? E a resposta nas palavras do apóstolo Paulo é que nós devemos viver para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Quando você come do pão, quando você toma do cálice, você está celebrando o sacrifício de Jesus e a sua ressurreição. Porque Ele morreu, mas Ele não ficou morto. Ele está vivo. Mas o que isso quer dizer para você? O que isso quer dizer para mim? Isso quer dizer que diante daquilo que Cristo fez por nós, só existe um jeito de nós vivermos, irmãos.
Não há outro. Só existe um jeito de vivermos. Viver para Deus. Vivermos para agradá-lo. Vivermos para aquele que por nós morreu e ressuscitou. E Ele tem todo o direito, Ele conquistou o direito de ser o nosso Senhor. Ele conquistou o direito de que nós vivamos para Ele. Quando nós vivemos para Deus, não é porque a gente é bonzinho. Quando nós vivemos para Deus, não é porque Deus precisa de nós. E nós queremos então, fazer uma caridade. Eu vou viver assim para agradar a Deus, senão Ele vai ficar triste. Não é isso, irmãos. Ele nos comprou. Pensa que nós todos estávamos destinados a uma eternidade longe de Deus. E Ele foi lá e nos resgatou. Se nós pudermos usar uma analogia, pensa que todos nós estávamos destinados a ir para o lixão. E Jesus vai lá. E Ele fala, não, você não, você não, você não, você não, não, você é meu, vou levar você para mim, você é meu. Mas quanto custa? Custa tudo. E aí Jesus fala, eu pago, eu morro por eles. Lembra que no texto de João 13, quando Jesus lava os pés do discípulo, o capítulo 13 do Evangelho de João começa dizendo assim, e Jesus, tendo amado os seus, os amou até o fim. Sabe, um amor até as últimas consequências? É a cruz? Pois é, eu vou enfrentá-los. Eu não abro mão. Eu não abro mão deles. Entende? Ele conquistou o direito de ser o nosso Senhor, não só o nosso Salvador, mas de ser o dono da nossa vida. E agora, irmãos, não existe outro jeito de viver a vida cristã, se não for viver para Deus. Se nós não estamos vivendo para Deus, é porque nós não entendemos isso ainda. Ele conquistou Ele nos comprou, nós pertencemos a Ele. Nós carregamos o seu nome. Quando Ele nos comprou, sabe o que Ele fez? Ele colocou o selo de propriedade na nossa vida. Um selo que talvez eu e você, a gente não possa ver fisicamente, mas quando o mundo espiritual olha para nós, eles sabem dizer, esse aqui eu não posso mexer. Esse tem dono, sabe? Nós carregamos o selo de Deus, que pertencemos a Ele. É como essas grandes marcas, né? Tipo Apple, né? Quando você abre assim, você olha lá, você vê um selo, você já sabe de quem é esse tablet, né? Tem um selo, tem um nome. Espiritualmente falando, todos nós carregamos o selo, nós carregamos o nome, nós pertencemos a Ele. Ele nos comprou. Ele é o Senhor da nossa vida. De maneira que, meus irmãos, que a grande verdade desse texto bíblico é que Cristo morreu por nós e agora nós devemos viver para Ele. Tudo para Ele. E eu quero caminhar um pouco mais antes de finalizar, né? Parte final dessa mensagem, talvez a parte mais importante, assim, não é das verdades faladas, mas assim, que nos atinge, que nos chama, né, que seria o desafio para nós hoje, se Cristo morreu por nós e nós devemos viver para Ele, quais são algumas implicações disso? O que isso significa então, de maneira prática, para você e para mim? E eu quero apontar 3 coisas aqui, irmãos, de como nós podemos viver para Deus hoje. Primeira coisa, uma implicação importante e fundamental para todos nós. Posicione-se por viver uma vida de santidade. A Bíblia diz assim, irmãos, sede santos, porque eu sou santo.
Deus, o nosso Deus, é um Deus de santidade. E como filhos, como propriedade que nós somos de Jesus, eu pertenço a Ele. Quantos aqui pertencem a Ele? Amém? Então, nós não podemos viver uma vida que não seja em santidade. Né? Santidade, ela tem duas implicações básicas. Primeiro, ela fala de afastar-se do mal, de afastar-se do pecado. Né? E ela tem a outra implicação, que é uma dedicação a Deus, uma consagração a Deus. Mas eu quero focar nesse primeiro aspecto. Posicione-se por viver em santidade. A Bíblia nos chama a ser santo como Ele é santo. E a Bíblia vai dizer para nós, lá em Hebreus, que sem santidade, ninguém verá o Senhor. E a santidade é um posicionamento nosso, irmãos. Porque nós vivemos num mundo caído, corrompido. Nós estamos cercados e assediados pelo pecado. Entende? Assediados dia e noite. Por isso o escritor de Hebreus, ele escreve no capítulo 12, que nós devemos nos livrar de todo peso e pecado que tenazmente nos assedia. Nós temos tudo para viver no engano. E nós temos a inclinação da nossa carne, irmãos. Os desejos da nossa carne lutam contra a nossa santidade. É o que a Bíblia diz lá em Gálatas, capítulo 5. Que o espírito milita contra a carne e a carne contra o espírito. Então, viver em santidade é um posicionamento. Quando nós decidimos não ceder às tentações. Quando nós decidimos não abrir portas para o pecado. E oportunidades não faltam. Todos os dias, toda semana, nós somos tentados, enquanto estivermos aqui. Não existe um lugar de neutralidade neste mundo. Por isso nós temos que nos posicionar. E identificar quais são as coisas que estão nos afastando de Deus. Quais são os comportamentos que temos que não se harmonizam com o caráter de Cristo. Atitudes, palavras, ações, motivação do nosso coração. E quando nós estivermos em dúvida, pergunte ao Espírito Santo. Espírito Santo, será que esse meu jeito está agradando a Deus? O pecado, irmãos, é tudo aquilo que desagrada a Deus. Na minha maneira de agir, na minha maneira de falar, na minha maneira de tratar as pessoas. Na minha maneira como eu lido com o dinheiro, como eu lido com a fama, com as oportunidades. Então eu preciso me posicionar e dizer, eu não quero viver assim. Sabe, sou eu que preciso me posicionar. Sou eu que preciso negar muitas vezes a minha própria vontade, a minha própria inclinação. Por isso que o desafio de seguir Jesus, de ser discípulo é esse, é tomar a cruz, negar a si mesmo e dia a dia segui-lo. A decisão de seguir Jesus, irmãos, não é uma que a gente toma uma vez na vida e depois pronto, acabou. É uma que nós tomamos todo dia. Quando a gente se levanta da cama, a gente põe os pés no chão, e a gente pensa na agenda do dia, e aí você tem que tomar a decisão. Eu quero agradar a Deus nesse dia. Eu quero seguir Jesus nesse dia. Eu quero dizer não para tudo aquilo que me afasta do Senhor. Posicione em santidade. A segunda coisa, irmãos, que é viver para Deus, é posicione-se como um adorador. Às vezes nós pensamos que a adoração é apenas aqui no culto de domingo, durante o tempo dos cânticos. Isso faz parte.
mas não se resume. Adoração é um estilo de vida. E a Bíblia vai dizer para nós as palavras de Jesus, né? Que Deus procura os verdadeiros adoradores. E eu fico muito intrigado quando Jesus diz assim: o Pai procura os verdadeiros adoradores. Jesus fala isso para a mulher samaritana, João capítulo 4. Porque quando Jesus fala que o Pai procura os verdadeiros adoradores, isso nos leva a entender que se Ele procura os verdadeiros é porque existem falsos. E olha, irmãos, nós somos convidados a refletir sobre a nossa vida. Será que eu sou esse verdadeiro adorador que o Pai procura? Porque a verdadeira adoração, meus irmãos, não flui das nossas vestes, não flui da nossa performance como cristão, ou da nossa carteirinha de membro da igreja. A verdadeira adoração é aquele que flui da nossa vida no privado, no nosso dia a dia. Quando nós decidimos viver em santidade, quando nós decidimos agradar a Deus nas grandes e nas pequenas coisas, quando nós decidimos entrar no nosso quarto, fechar a porta, lugar que ninguém está vendo, e nos ajoelhar diante do Senhor e abrir o nosso coração e dizer: Pai, eu estou aqui para te exaltar, para te bendizer. Eu não quero buscar a minha glória, eu quero buscar a sua glória. Quando nós decidimos confessar, nos arrepender e confessar os nossos pecados. E sabe, meus irmãos, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, o apóstolo Paulo fala sobre nós oferecermos a Deus um culto agradável. E é muito interessante porque ali o apóstolo Paulo ele diz assim: sacrifícios vivo, santo e agradável a Deus. Sabe, nesse contexto da adoração, usando como analogia o culto do Antigo Testamento, que havia um altar, e as pessoas traziam animais que eram sacrificados e eram queimados como sacrifícios a Deus, holocaustos. Aqui no Novo Testamento não tem mais os animais. Aqui, no Novo Testamento, no nosso culto a Deus, nós somos o sacrifício. E um sacrifício vivo. Nós nos entregamos a Deus. E colocamos a nossa vida no altar. Sabe, é como... se usarmos essa figura, né, é como se aqui estivesse um altar e todos nós nos achegássemos aqui e nos apresentássemos a Deus e nos entregássemos a Ele e disséssemos: Deus, estou aqui, eu estou vivo, estou morto para mim mesmo, mas para viver para Ti. Uma vida consagrada. E a última coisa que eu quero falar aqui, irmãos, é que viver para Deus implica em se posicione para viver uma vida que glorifique a Deus em todas as coisas. Há um texto na palavra de Deus, lá em Colossenses 3:23, que diz assim: que tudo o que fizerdes, seja por obras ou por ações, ou por palavras, melhor dizendo, faça para Deus. Não faça para os homens, faça para Deus. Tudo o que você fizer, na sua casa, no seu trabalho, na escola, aqui na igreja, tudo que você fizer para o seu cônjuge, tudo que você fizer para os seus pais, para os seus filhos, faça para Deus. Tudo o que nós fazemos, devemos fazer para Ele. E o texto de Coríntios 10:31 diz assim, que tudo que nós fizermos, nós temos que fazer para a glória do Senhor. Então aquilo que nós fizermos para Deus, precisa trazer glória para o nome do Senhor, não é trazer glória para nós.
Sabe, irmãos, isso muda tudo. Esse é o estilo de vida do adorador. O importante, sabe, não é que eu apareça, não é que o meu nome apareça. O importante é que o nome do Senhor seja glorificado. No seu trabalho, nas suas ações, nas suas atitudes. E às vezes, irmãos, isso implica em desagradar a nós mesmos. Você já pensou nisso? Né? E às vezes alguém fala assim, por favor, traz um copo de água para mim. Aí você fala assim, não, levanta e vem buscar, cara, você é muito folgado. Não é? Porque essa é a nossa natureza. Quem aqui gosta de ser explorado? Ou às vezes, irmão, olha como é sutil. Às vezes a gente fala assim, não, pode deixar que eu vou levar. E a gente quer agradar, e a gente faz tudo, mas a gente faz isso porque nós estamos buscando reconhecimento. Nós estamos buscando reconhecimento. Irmãos, essas coisas fazem parte da nossa natureza caída. Nós ainda estamos sendo trabalhados por Deus, curados por Deus. Então tem muita coisa que é muito sutil dentro de nós. E quando o reconhecimento não vem, sabe o que acontece? Eu não vou fazer mais nada. A pessoa não agradece. A pessoa não reconhece. Por que eu vou fazer? Ou senão a gente faz as coisas e a gente quer que faça do nosso jeito. Não, tem que ser assim, eu quero que seja assim. Mas irmãos, a Bíblia diz que nós temos que agradar a Deus, e não agradar a nós. Não é o meu jeito que é o mais importante. Às vezes Deus vai usar as minhas ideias. Mas sabe qual é o melhor jeito? É o jeito dele. Por isso, olha, uma dica importante para nós como igreja. Nós que temos tantas coisas para fazer no nosso trabalho, no nosso ministério, busque direção de Deus. Esse negócio da gente falar assim, olha, antes de fazer qualquer coisa, vamos orar. Isso não é só um bom hábito cristão. Isso fala do nosso desejo de depender e agradar a Deus. Deus, eu posso fazer do meu jeito, mas eu quero fazer do teu jeito. E eu quero fazer para a tua glória. E não importa se o meu nome vai ficar registrado aí nas linhas da história. Importa que o teu nome seja glorificado. Faça para a glória de Deus. Irmãos, Jesus diz, e essa aqui é uma coisa assim que me tocou muito, né? Mateus 5, 13, 16, Jesus diz assim, olha, vocês são o sal da terra e a luz do mundo. O sal precisa salgar e a luz precisa brilhar. O sal que não salga não serve para nada, a não ser para ser pisado pelos homens. E uma luz queimada, para que serve? Uma luz apagada. Então, Jesus diz assim, lá no versículo 16, assim brilha a vossa luz diante dos homens. Para que quê? Por que a luz tem que brilhar diante dos homens? E Jesus explica, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Jesus está dizendo aqui, para você e para mim que somos seus discípulos, eu quero que a vida de vocês seja um marco nessa terra. Que vocês causem impacto nas pessoas com quem vocês convivem. Eu quero que o testemunho de vocês seja como sal que tempere, que dá sentido, que dá sabor, que faça diferença. Eu quero que a vida de vocês resplandeça nas trevas. Que as pessoas olhem para você. Por isso, atenção, irmãos. E eu vou falar algo aqui que eu não estou falando para esse momento apenas. Eu estou falando de coisas futuras agora. Deus nos coloca em lugares de destaque nessa sociedade. Sabe por quê? Porque nós somos luz. E Jesus fala assim, será que alguém acende uma luz e põe debaixo da mesa, debaixo da cadeira? Faz sentido ter uma luz no chão? Aonde que a luz é posta? No alto. Deus nos coloca e vai nos colocar em lugares de destaque. Para quê, irmãos? Para a nossa glória? Para o nosso nome? Para a nossa fama? Para que eles vejam as vossas boas obras.
Quanto maior o lugar, quanto mais alto o lugar, maior será a sua responsabilidade. A sua vida precisa glorificar a Deus. As pessoas têm que olhar para você e dizer: glória a Deus pela vida dessa pessoa. E olha, irmãos, Efésios vai dizer para nós que Deus nos chamou para a prática das boas obras. As boas obras não é para a gente ser salvo. Ninguém será salvo por boas obras, porque o céu é de Deus e só entra lá quem aceita a sua graça. É de graça, irmãos. Ninguém pode comprar um lugar. Portanto, as nossas boas obras não é para garantir a nossa salvação. Mas todos aqueles que já receberam a salvação por meio da fé, receberam a graça de Deus, nós somos chamados a viver na prática das boas obras. Efésios 2:10, as quais Deus de antemão preparou. Deus deseja que você seja uma pessoa que pratique boas obras, para que o nome dele seja glorificado através da sua vida. E isso é a expressão da sua fé, conforme Tiago 2:26, que a fé sem obras é morta. Então, meus irmãos, nós somos chamados a viver essa vida que agrade a Deus, que glorifique o nome do Senhor. Esse deve ser o nosso compromisso em tudo que nós fazemos. E diante disso, meus irmãos, eu concluo dizendo que a ceia fala para nós do sacrifício de Cristo, do quanto Ele nos amou, e de que como nós fomos abençoados pelo seu sacrifício. Libertação, cura, transformação, salvação, restauração, tudo isso é um pacote que nós recebemos de graça pela fé, né? Só que ao mesmo tempo, a ceia fala para nós que nós somos comprados para Deus, para viver em aliança com Ele. Então, o desafio agora é viver para Deus, é viver a eternidade, é viver aqui e na eternidade para a glória de Deus. E eu pergunto, por favor, feche os seus olhos, cubra a sua cabeça. Como você, como eu, estamos vivendo a nossa vida como cristão? Tem uma música, irmãos, que fala assim, que o nosso desafio não é morrer para Deus, mas é viver para Deus. Enquanto você ouve essa música, eu convido você a examinar o seu coração, a examinar a sua vida.